Oi, sou o Mário Vilas Boas e esse é mais um vídeo do meu canal. No vídeo de hoje eu vou comentar a vitória de Donald Trump nos Estados Unidos, na eleição que aconteceu esta semana, exatamente no dia 8 de novembro. Mas eu vou comentar essa vitória dentro de uma perspectiva mais ampla. Uma perspectiva de que uma série de outros fatos que aparentemente não estão ligados a esse, mas eu pretendo mostrar que estão. O fato número 1, o primeiro fato, assim, historicamente falando, aconteceu bem próximo de nós aqui no Brasil, mas pouca gente realmente deu atenção a esse fato quando ele ocorreu. Mesmo na ocasião ele não chamou muita atenção, pelo menos não aqui no Brasil. Foi o impeachment do então presidente paraguaio Fernando Lugo. Na ocasião houve uma certa oposição no Mercosul a esse processo, mas o processo acabou acontecendo e o Fernando Lugo foi afastado e o Paraguai vive hoje, alguns anos depois, um momento de prosperidade, aparentemente por causa de uma mudança drástica na orientação política do país após a vitória do impeachment do Fernando Lugo. O segundo fato chama um pouco mais de atenção, também aconteceu próximo de nós aqui no Brasil. Foi a vitória de Maurício Macri nas eleições da Argentina. O terceiro episódio chamou uma certa atenção na época em que aconteceu, mas depois pouca gente prestou atenção a ele e caiu no esquecimento. Foi o referendo que aconteceu na Bolívia, em que o Evo Morales pretendia mudar a Constituição do país dele, propondo que pudesse haver mais de uma reeleição. Isso permitiria que ele, que já havia se candidatado a uma reeleição, pudesse se candidatar a uma nova reeleição. E a Bolívia disse não, disse que ele não poderia fazer isso, manteve a regra de que um presidente só pode se candidatar à reeleição uma única vez. O quarto episódio aconteceu na Inglaterra. Foi muito significativo, mas curiosamente a imprensa brasileira não deu muita importância ao fato, que na minha visão foi um erro sério, porque foi um fato de muita importância. Foi um referendo que aconteceu na Inglaterra, no qual a Inglaterra, decidiu sair da União Europeia, o chamado Brexit. O grande capital, os grandes bancos jogaram contra o Brexit e perderam. O quinto foi um episódio, esse assim, realmente não repercutiu aqui no Brasil, pouca gente soube dele. Foi um referendo que aconteceu na Hungria, em que o primeiro-ministro Viktor Orbán patrocinou e promoveu esse plebiscito com o objetivo de verificar se a população húngara concordava com receber refugiados de origem islâmica. E a população húngara, maciçamente, isso diferente do que aconteceu, foi uma votação maciça, disse não, que a Hungria não queria receber refugiados islâmicos. Esse, diferente dos outros, aconteceu um episódio aqui que o comparecimento não foi muito alto. Menos de metade da população da Hungria participou desse referendo. E pela Constituição da Hungria, quando isso acontece, o referendo não tem força de obrigação para o governo. A Constituição da Hungria garante isso, né? Para que o referendo se torne algo obrigatório para que o governo cumpra,
é necessário que pelo menos 50% dos eleitores compareçam à eleição, e isso não aconteceu. Apesar disso, o primeiro-ministro da Hungria está empenhado em fazer com que isso valha, inclusive, se for necessário, mudando a Constituição da Hungria. Mais um episódio que aconteceu agora, também aqui próximo de nós, foi um referendo que aconteceu na Colômbia sobre aceitar ou não as Farc como força política. Seria um acordo de paz com as Farc, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, que transformaria isso num partido político legal. Também a população votou contra, embora a diferença tenha sido pequena, mas a maioria da Colômbia votou contra esse projeto de acordo de paz com a Farc nesses termos. E, bom, o último episódio foi esse recente, a eleição de Trump, contra toda a imprensa mundial, a grande imprensa, né, a imprensa principal. Só a imprensa alternativa dava algum espaço para o Trump dizer as ideias dele e de alguma forma mostrar a força que ele estava tendo na população. A grande imprensa fechou todas as portas, pintou a caveira dele e boicotava os eventos dele. O que todos esses episódios têm em comum? Significa que o mundo está virando para a direita. E para entender isso é importante entender o que é a esquerda e o que é a direita que se opõe a essa esquerda. A gente chama de esquerda hoje no mundo é um pouco diferente do que tradicionalmente se chama de esquerda. É um projeto de instalação de um governo mundial, instalado através da ONU. E as forças da chamada esquerda hoje estão todas comprometidas com esse projeto. E todos esses episódios que eu mostrei foram oposições, foram derrotas do projeto da esquerda globalista. Todos eles. É claro que a vitória de Trump nos Estados Unidos foi, de longe, o impacto mais significativo, a oposição mais forte, digamos, o golpe mais forte que esse projeto globalista recebeu. Não tem dúvida nenhuma que foi muito mais forte do que todos os outros somados. Mas a existência dos outros mostra que está havendo um movimento crescente no sentido de oposição a esse projeto. Em relação à vitória de Donald Trump, é importante ressaltar que o grande derrotado não foi nem a Hillary Clinton. O grande derrotado nesse episódio foi a grande imprensa mundial, que toda ela não apenas dava como certa a vitória de Hillary Clinton, como boicotou de todas as formas possíveis a campanha de Donald Trump e todas as notícias que poderiam atingir de forma negativa a pessoa de Hillary Clinton ou a campanha dela. Nesse ponto, eu destaco dois episódios aqui. Este, que fala um comício realizado por Donald Trump, ainda durante a campanha, em que a imprensa mostra ele, e ele pede à imprensa que mostre o público, para mostrar a quantidade de pessoas que tem lá. Veja como foi. But I want the cameras to span the room. Go ahead, fellas, watch. They don't turn them. They don't turn them. They don't turn them. Go ahead, turn them. Look, turn the camera. Go ahead. Turn the camera, ma'am. Turn the camera. You with the blonde hair, turn the camera. Show the room. Go ahead. They don't turn them. What about, hey, you in the center, why don't you turn your camera? Show them how many people come to these rallies. Turn them. Go ahead, turn them. Go ahead. Thank you. That's the first time they've ever done that. Thank you. That's the first time. Amazing. Amazing.
don't want us to win, and they don't show these crowds. But you look at these crowds, Bernie Sanders never even came close. And he was second, by the way. Hey, fellas, turn the cameras around. Seriously, way up there in the upper decks. Show the crowds. But they just don't want to do it. They keep that camera pinned to my face. They don't even want to show what's behind me. They keep that camera pinned to my face. They are so dishonest. You know, if crooked Hillary Clinton were up here and they had this kind of a crowd, the cameras would be showing the crowd all day long. That's why we have to win this election. We have to take it away from these dishonest. Você está vendo? A imprensa mostrava ele, Donald Trump, porque ele era notícia, mas não queria mostrar a força que ele tinha, mostrando a quantidade enorme de pessoas que estavam lá. Isso foi representativo da atitude da imprensa durante toda a campanha. E por fim, esse outro episódio que mostra a tristeza do repórter quando anunciou a possibilidade de que Trump efetivamente ganhasse a eleição, uma possibilidade que jamais foi considerada durante toda a campanha. Veja como foi. Eu poderia dar outros exemplos, mas eu não quero me alongar. Eu quero mostrar que a tristeza estampada na cara do repórter mostra a absoluta falta de profissionalismo. A gente até pode admitir que o repórter demonstre alguma emoção quando a notícia fala de um fato que causa um sofrimento muito grande e imediato para uma pessoa e o sofrimento dessa pessoa ou pessoas é retratado na reportagem. Então, quando ele mostra isso, é até compreensível que o repórter se compadeça da pessoa que está sofrendo e mostre alguma emoção nesse sentido. Fora isso, o repórter até tem algum espaço para dar o seu comentário, a sua opinião positiva ou negativa a respeito do fato que ele está mostrando. Agora, mostrar um sentimento de tristeza por um fato que não traz em si um sofrimento de uma pessoa que aparece é absoluta falta de profissionalismo, que mostra a que se reduziu a imprensa mundial. Deixou de ser imprensa, passou a ser um órgão de propaganda de um projeto político. Projeto esse que, como eu disse, foi duramente golpeado por esses episódios que eu mencionei, e agora, mais importante de todos, é com o Donald Trump. E eu quero chamar a atenção de que, aparentemente, isso daí é uma guinada para a direita que o mundo inteiro está dando e que não parece estar perdendo força, ao contrário. A vitória de Donald Trump nos Estados Unidos fortalece esse movimento. E devemos esperar novos acontecimentos que reforcem ainda mais essa guinada para a direita nos próximos anos. Esse foi o vídeo de hoje.